Agora que vocês já conhecem e sabem o que são criptomoedas, agora é o momento de vocês terem informações específicas desse mercado. Por que, Peruso? Porque o quadro de Midas, tecnicamente, ele vai funcionar sozinho. Mas se você tiver esses conceitos, você vai ficar muito expert, vai ficar muito bom. Inclusive, você pode configurar o quadro de Midas usando a sua inteligência para ter mais resultado. Por isso, senhoras e senhores, meus amigos e minhas amigas que estão participando desta jornada incrível do quadro de Midas, vamos a alguns conceitos, algumas ideias, algumas informações que são fundamentais para você. Mas lembre, mas tem pessoas que pularam essas aulas porque acham que sabe tudo. Eu acho que saber tudo é muito difícil. E você que está prestando atenção e vai ter essas informações a partir de agora, vai ter privilégio, porque conhecimento, não tenha dúvida, é um privilégio do ser humano. Um outro movimento no mundo das criptomoedas que é normal acontecer se chama ICO, ou seja, ICO em inglês. Significa Initial Coin Offering, traduzindo, oferta inicial de uma criptomoeda. O ICO, ou ICO, ou ICO, ela é utilizada normalmente quando alguém tem uma ideia e ela quer vender essa ideia ao mercado associada a uma nova criptomoeda que ela vai criar. Imagine assim, eu vou criar um novo sistema de educação à distância. Mas eu quero ter dinheiro, eu quero ter investidores. Então, em vez de criar uma startup, eu faço um ICO, ou seja, um ICO, Initial Coin Offering. E crio uma moeda chamada Peruso Coin. Isso, Peruso Coin. E eu crio uma moeda chamada Peruso Coin. E ofereço ao mercado. E eu falo o seguinte, olha, quem comprar o Peruso Coin por um preço muito baixo que eu estou ofertando, veja, eu criei a criptomoeda e não gastei nada para criar a criptomoeda. Tecnicamente ela não vale nada, mas eu falo que vale 10 dólares. Aí eu falo, pessoal, estou vendendo Peruso Coin, 10 dólares o valor de cada criptomoeda do Peruso Coin. Ao você comprar, você vai ter a chance de, quando eu lançar o produto, que se chama Educação à Distância Descentralizada utilizando o blockchain, você pode realizar, porque no dia que eu for lançar o Peruso Coin, tem uma expectativa futura de valer 100 reais. Aí a pessoa pensa, pô, eu paguei 10 reais no Peruso Coin no momento do ICO. Agora vai valer 100 reais quando ele lançar esse produto, que ele nem fez. É uma forma das pessoas captarem dinheiro para lançar seus produtos ou serviços. Também tem muita gente que pergunta, professor, e quais são os fundamentos de uma criptomoeda? Eu acabei de falar para vocês sobre o ICO. Então, o ICO, Initial Coin Offering, é os fundamentos. Então a pessoa fala, estou criando uma criptomoeda para revolucionar o mundo da energia. Não sei se você sabe, mas um dos fundadores da Apple, o Steve Wozniak, ele lançou uma criptomoeda. Ele lançou uma criptomoeda chamada Vox, e que tem o foco de ajudar o mundo a ter uma energia sustentável. Como vai funcionar, como isso vai entrar em ação, como que ele vai usar o dinheiro, sinceramente, para o quadro de Midas não interessa. Se você faz investimentos em ações, aí tudo bem conhecer os fundamentos de uma empresa, o seu faturamento, o demonstrativo de resultado, blá, 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 blá. Esquece, no quadro de Midas nós não estamos nem aí para os fundamentos. Beleza, o problema é que 90% dos ICOs são promessas que não são concretizadas, as pessoas enganam os outros, as pessoas compram moedas que não valem porcaria nenhuma e esses charlatões do mundo digital ficam milionários de uma hora para outra. Então, preste atenção. No quadro de Midas não existe nenhum ativo, não existe nenhum token, não existe nenhuma criptomoeda de um possível ICO. Já são criptomoedas maduras e que precisam obrigatoriamente passar por esses requisitos que eu vou passar para você agora. O primeiro requisito para uma criptomoeda fazer parte do quadro de Midas é o volume dela. Ou seja, o volume que é negociado dessa criptomoeda. Não apenas nas últimas 24 horas, mas uma média ponderada aí de um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos.
Quanto mais volume você tiver por um maior tempo, significa que essa moeda acaba se tornando uma moeda confiável. Claro, eu falo moeda, é criptomoeda. Então preste sempre atenção. Toda exchange tem lá um item, volume. Se você olhar uma criptomoeda com baixo volume, significa que são poucas pessoas que estão negociando e elas estão mandando naquela moeda. Aí vem um bocó que não entende de nada, vai lá e compra uma criptomoeda. Esses caras que estão gerenciando, vocês sabem, já aprenderam pump e dump. O que eles vão fazer? Eles vão desvalorizar a moeda, e a pessoa vai ficar desesperada e vai vender por um preço miserável. Na verdade, a pessoa pagou um valor alto, os charlatões já ganharam dinheiro, eles forçam com que a moeda caia de valor e assim eles fazem toda hora para aquelas pessoas que acham que sabem tudo. Daí, ó, toma! O segundo tópico importante para uma criptomoeda fazer parte do quadro de Midas se chama amplitude. Professor, amplitude? Exatamente. Amplitude significa quanto maior essa criptomoeda é negociada em mais exchanges, ou seja, ela tem uma amplitude maior de mercado, mais segura ela é. Se você vai negociar, por exemplo, uma criptomoeda específica e ela está em apenas uma exchange, a chance de você levar uma porrada e perder teu dinheiro é gigantesco. Então não esqueça dessa regra chamada amplitude. Terceiro tópico importantíssimo de uma criptomoeda se chama distribuição descentralizada. Professor, por quê? Quando uma criptomoeda ela é descentralizada, significa que milhões de computadores estão autenticando as transações entre duas chaves privadas. Entenderam? Já aprenderam isso comigo. Beleza. Quando você percebe que tem, por exemplo, uma criptomoeda que o blockchain é centralizado, ou seja, você não pode ver os blocos que são fechados, você não tem acesso às transações, qual a dificuldade do geniozinho que criou essa criptomoeda, esse blockchain, que a gente não sabe onde que está, como ela funciona, nem sabe se é blockchain, simplesmente ele desliga a máquina, pegar o dinheiro e se mandar. Ele transforma tudo em dólar, ele transforma tudo em Tether, ou seja, dólar no mundo digital, ou em Bitcoin. Nós nunca saberemos quem será a pessoa, porque tem a privacidade. E, mais uma vez, um abraço para as pessoas. Um abraço, como diz aqui no Sul, para o gaiteiro. Perdeu, perdeu, perdeu. Então, fica a dica, prefira criptomoedas que possuem redes descentralizadas. E o quarto item importantíssimo para uma criptomoeda fazer parte do quadro de Midas se chama volatilidade. Professor, volatilidade no mundo das finanças é muito perigoso, uma moeda fica subindo e descendo. Sim, como todo o algoritmo nosso é baseado em estado emocional da moeda, quanto mais volátil a moeda, melhor, desde que ela tenha volume, desde que ela seja descentralizada e que ela seja o quê? Tenha uma ampliação, ou seja, ela seja negociada em várias exchanges. Quanto mais volatilidade, mais você vai ganhar, porque é a chance. Em grandes subidas e grandes descidas, você pode ganhar com uma criptomoeda durante o dia 6, 7, até 10 vezes com a mesma moeda. E quando você percebe, ela começa com um valor de manhã R$ 2,50 e termina R$ 2,50. Mas ela variou em 5, 2, 7, 3. É nessas variações que o quadro de Midas ganha grana. Agora você já descobriu o nosso segredo. É através dessa forma que nós escolhemos quais são as criptomoedas que estarão disponíveis no nosso quadro de Midas. E epa, estava esquecendo, por favor, né? Como sempre, essa jornada está incrível, maravilhosa. Me dá um presentinho, curta o vídeo, comenta, fala o que você achou, compartilha com os amigos, clica no sininho caso você ainda não siga o canal. Então, ficaria muito, mas muito feliz com a sua contribuição. Para você não é nada curtir, não é nada comentar e não é nada compartilhar, quanto menos clicar no sininho. Mas para nós do canal Neurocripto faz uma diferença tremenda. Até o próximo capítulo dessa saga incrível do quadro de Midas.